A Bíblia diz que Acás foi o pior rei da história. Acás foi o pior rei da história. Mas ele tem um filho chamado Ezequias. Esse filho cresce dentro da casa de Acás. E Acás era quem, eu disse? Pior rei? Ah, não, tem mais gente comigo, tem, não tem? Acás era o pior rei da história. E preste atenção, porque Ezequias cresce dentro desse ambiente. Ezequias cresce dentro desse ambiente onde o seu pai traz todos os deuses da cultura pagã para dentro do seu reino. Ele constrói altar para Azera, ele constrói altar para Baal. Os bosques são cortados, as árvores são arrancadas, e são feitos lugares de adoração para deuses diferentes. E Deus começa a abominar a ideia de Acás construir outros altares para outros. Quem conhece o primeiro mandamento? Qual que é o primeiro mandamento? Era o mesmo para Israel. Mas a Bíblia Sagrada diz que Acás não faz assim. Acás toma a decisão de construir altares para outros deuses dentro da sua nação. Mas a Bíblia Sagrada diz que depois de Ezequias crescer, e depois que ele já está moço, olhe bem, está bem claro no texto, ora, Acabe contou a Jezabel, no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. 25 anos aprendendo uma cultura, 25 anos aprendendo um sistema, 25 anos aprendendo um modo de pensar. Olhe para mim, irmãos. Eu vou vomitar isso aqui, porque eu fico fulo da vida quando alguém diz: o problema é o jeito que eu fui criado. Ô irmão, depois que você conheceu a Jesus, o jeito que você foi criado não pode te influenciar mais. Depois que você conheceu Jesus, a sua cultura de dentro da sua casa não pode ter poder sobre a sua vida mais. Aí tem gente que passa a vida inteira reclamando que não consegue mudar. Olhe para mim, porque o sistema em que ele foi criado, o sistema em que ele foi educado, a família que ele veio, é responsável pelo que ele... Deixa eu te dar uma notícia: na presença de Jesus, nada disso tem desculpa mais. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: se alguém quiser vir após mim, tem que nascer de novo. Olha para mim, a ideia de nascer de novo é: você já não vai ser mais o que era antes, o que você aprendeu antes, quem você foi antes. A partir de agora, nessa nova vida, não pode ter poder sobre a sua vida mais. Então essa história de que eu sou fruto da criação que eu tive é desculpa para quem não quer reagir. Porque eu vou te ensinar nesta noite a história de um homem que não deixou ser refém da sua história. Olhe para mim aqui. Quantos aqui nesta noite vieram aqui para ser livre? Ah, só tem meia dúzia, irmão. Uma igreja com esse tanto de... Quantos vieram nesta noite para ser livre? Olha para quem está do seu lado e diga assim: tudo que o pastor falar nesta noite, preste atenção e coloque em prática. Porque a primeira coisa que me chama a atenção nessa noite é que Ezequias, independente de ter ficado 25 anos sendo criado pelo pior rei da história, quando ele cresce, preste atenção, quando ele cresce e assume o seu reinado, ele perde o referencial do pai. E o texto deixa bem claro, verso 2, quem lê para mim, rapidinho, está todo mundo com a Bíblia aberta? Essa igreja é inteligente, cadê? 3 agora.
Segura aí. Uau! Quem era o pai de Ezequias? Acais. Vamos lá, vamos se ligar aqui, irmãos, ó. Acais é o pai de Ezequias. Quem é o pior rei da história? Acais. Quando ele começa a reinar, ele diz assim: eu não vou repetir o mesmo erro. Eu preciso buscar um referencial para que eu possa ser melhor do que meu pai. Ah, tem alguém que está entendendo já. Eu preciso buscar um referencial para que eu possa ser melhor do que os meus. Meu pai foi o pior rei da história, mas eu não vou ser, vou buscar um referencial. E o texto diz: e ele andou nos mesmos caminhos de seu pai Davi. Ele perdeu a paternidade fisiológica e assume uma paternidade espiritual. Ele está dizendo: meu pai fisiológico não foi o suficiente, não me deu bom exemplo, mas a partir de agora eu tenho um referencial espiritual na minha vida, que é Davi. E se eu quiser ser bom no meu reinado, no que eu vou fazer, eu vou pegar o referencial de Davi e não do meu. E qual que vai ser a desculpa agora? Hebreus capítulo de número 13, verso de número 7 diz: obedecei aos vossos pastores e imitai a fé dos tais. Olhe bem, imitai a fé dos tais. Se o seu referencial de pai e mãe não foi suficiente para a sua vida, preste atenção nisso. Comece a procurar um referencial espiritual para a sua vida. Comece a procurar um modelo de referência para a sua vida. A gente passa a vida inteirinha culpado do meu pai, culpado da minha mãe. A culpa foi do jeito que eu fui criado. Não foi não. Deus te deu oportunidade. Deus colocou referenciais na sua vida. Então está na hora, em nome de Jesus, da gente ser livre nesta noite e abrir mão daquilo que nos prendia até agora. Eu não vou ser refém da minha história. Eu não vou ser refém da minha história. Por quê, pastor? Porque eu estou buscando referenciais melhores dos que o que eu já tive. Porque quem vai me fazer avançar é quem está me dando uma referência daquilo que pode dar certo. Meu pai não era boa coisa, mas eu posso seguir o exemplo de outro. E quem é que ele pega como referencial? Alguém pode pensar: o cara que mais pecou na Bíblia, o cara do coração mais quebrantado da história, porque ele tinha capacidade de pecar de manhã cedo, mas tinha capacidade de se levantar de tarde e dizer: eu me arrependo. Não retires de mim o teu espírito, Senhor. Não arranca da minha vida o teu espírito, Deus. Eu estou falando com gente aqui nesta noite que de alguma forma se tornou refém da sua história. Alguém que se tornou refém da sua história. Os meus pais me deram bons exemplos, mas chegou um momento da minha vida que eu disse: agora eu preciso procurar outros referenciais que irão me levar muito mais. Pastor, o senhor está descartando que o senhor aprendeu? Negativo. O que eu sou é o que eles puderam me ensinar. Mas chegou um patamar da minha vida que eu não posso mais ficar preso naquilo. Eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não dá para nós ficarmos do mesmo jeito, porque Deus nos deu a oportunidade de viver uma nova história. Aí agora nós vamos ficar presos lá. Nós vamos ficar buscando. Nós vamos estar procurando no mesmo lugar, nos mesmos referenciais que não deram certo. Olhe para mim, para você entender. Se você quiser viver um novo ciclo da sua vida, procure novos referenciais, porque novos referenciais te farão ir mais longe. Tem uma frase que eu cito com frequência: você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Aí nós passamos parte da nossa vida convivendo com pessoas que não vão nos fazer crescer.
e nós ficamos vinculados àquele tipo de pensamento, de mentalidade. E Deus está dizendo: eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo extraordinário para você começar a viver. E você fica naquela mesma maneira porque você traz traços psicoemocionais do ambiente que você foi criado. Quando Jesus se encontra com Nicodemos lá em João 3, quem lembra? Jesus dá uma olhada para Nicodemos e diz assim: não adianta você me reconhecer como mestre, você tem que nascer de novo. Ele pergunta: mas como assim, Senhor? Nascer outra vez? Como? Um homem da minha idade voltar ao ventre da minha mãe e tornar a ter vida novamente. Ele diz assim: você não entendeu nada, porque eu estou falando nascer da água e do Espírito. Eu e você temos o privilégio de nascer da água e do Espírito e dizer: a partir de hoje eu vou procurar um novo referencial. Eu vou perguntar: quem é a referência espiritual para a sua vida? O pregador do congresso dos Gideões, que aparece uma vez no ano na televisão e prega bonito, e você diz: meu Deus, é homem de Deus. Sabe como é que você procura referenciais? Andando, convivendo, conhecendo a vida do indivíduo. A partir daí é que você vai dizer: eu posso ter essa pessoa como referencial para a minha vida, porque eu vi ele vencer, eu vi ela vencer, eu vi ela superar a dificuldade, e eu quero aprender com ele ou com ela isso também. Olha para mim. Você ainda vive hoje com 40 anos de idade dizendo: eu aprendi com meu pai e minha mãe assim. Hã? Tem alguém que faz isso? Tem. Ah, que não chegou nos 40, Jurandir. Eu aprendi desse jeito. Não dá para mudar não. Olha para mim. Dá sim. Você sabe qual foi o problema de Gideão? Preguei aqui na quinta-feira. O problema de Gideão é que ele ouviu a vida inteira falar sobre coisas maravilhosas do que Deus fez, mas formou uma mentalidade de que Deus já fez e Deus não vai fazer. Aí ele ficou, quando o anjo do Senhor chega, ele nem reconhece o anjo do Senhor, e ele começa a dizer assim: mas quem é o Senhor? É o mesmo que contaram para nós, que abriu o mar vermelho, que fez e que... Aí o anjo do Senhor diz: varão valoroso, vai nessa tua força. Irmão, que anjo paciente, irmão. Se era eu, já dava um estralo no dedo aqui, abri um telão de 3x3. Deixa eu te mostrar um pouquinho aqui, meu filho. É Deus. Mas o anjo do Senhor é tão paciente que diz assim: vai nesta tua força. Continue assim. Gideão entende que o Deus que fez no passado não é o que faz no... Olhe para quem está do seu lado e diga: ele é o mesmo. As histórias que você ouviu podem acontecer outra vez. Aprenda isso. A primeira coisa que eu preciso fazer para que eu não seja mais refém da minha história, olhe bem, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi. A minha versão diz seu predecessor, algumas versões dizem aí seu pai, mas Davi não era pai de Ezequias. Mas quando você busca uma pessoa como referencial, ela exerce paternidade. Aí o perigo de você procurar referenciais: vai na casa da vizinha, vai na casa do vizinho, vai no serviço, abre a sua vida para todo mundo, conta teus problemas no Facebook, só porque ele pergunta no que você está pensando. Aí eu falo mesmo, irmão. E acha que a sua vida vai mudar? Deixa eu te dar notícia: não vai. Enquanto você não procurar alguém que seja referência, modelo para uma vida de mudança, você não vai alcançar resultados. Vai ficar do mesmo jeito.
A mesma vida sempre, do mesmo jeito, sempre. Você sabe por que Elias está dizendo para Eliseu: fica aqui que eu vou ali? É porque ele estava querendo saber se Eliseu estava interessado em realmente ser o sucessor do seu ministério. Ele disse: se esse cara estiver disposto, ele vai andar nos meus passos. Se esse cara estiver de verdade disposto, ele vai andar por onde eu ando. Se esse cara estiver disposto, ele vai orar do jeito que eu oro. Aí tem gente que diz assim: eu queria fazer igual o fulano faz. Mas quando o fulano te contar o segredo dele, você não vai querer ser mais, não vai querer tê-lo mais como referencial. Eu queria pregar igual Beltrano prega. Quando você descobrir o tempo que ele passa lendo, estudando, madrugadas acordadas, você não vai querer mais ser o pregador que ele é. Eu queria ter a mesma unção que fulano tem, mas quando você descobrir as madrugadas que ele passa acordado, sem fechar os olhos, enquanto você está dormindo, você não vai querer tê-lo mais como referencial. Então entenda uma coisa nessa noite: referencial é alguém que te dá um norte, é alguém que te dá um guia, é alguém que te dá exemplo de vida e diz: pode vir por esse caminho, porque eu passei por aí e eu consegui. Sabe o que eu acho interessante? É alguém que está do lado de cada ponto dizendo: pode ir que vai dar certo. Referenciar alguém que está do lado dizendo: venha, eu já passei também. Por isso que Jesus olha para os discípulos e diz assim: no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom, porque ele está dizendo: se tem alguém que pode ser referencial de vencedor para a vida de vocês, sou. Quantos estão entendendo, irmão? Misericórdia. Diga comigo: é necessário estabelecer um novo referencial sobre a minha vida. Até os 25 anos de idade, a referência que Ezequias tem é a do pai, Acás, o pior rei da história. Mas a partir dos 25 anos, quando ele assume o reinado, ele diz assim: é necessário estabelecer a partir de hoje um novo referencial. Certeza, irmão? Posso continuar pregando? Verso 4 diz: removeu os altares idólatras, quebrou, meu Deus, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente, meu Jesus, de bronze que Moisés havia feito. Quem fez? Você viu por que Deus mandou os anjos raptar o corpo de Moisés, irmão? Que esse povo era muito doido. Isso aqui já tinha passado mais de 200, 300 anos, e esse povo está guardando um objeto. Segura aí que eu vou falar, segura. Porque tem gente fazendo isso e trazendo um retrocesso para a sua vida. Tem gente guardando coisa de gente que já morreu, é a única lembrança que eu tenho dele. Morreu, irmão. Se prepare para encontrar com ele na eternidade. Aí fica a vida inteira carregando no bolso um pingentim ou um anel. Isso aqui é o anel de não sei quem, do meu pai, da minha mãe que morreu já tem quantos anos, filho? 20 e poucos anos. Se tornou um ídolo na sua vida, um Deus para a sua vida. Sabe qual que é o problema da nação de Israel? Que Moisés fez uma coisa boa. Era ruim, irmão, a serpente de bronze. Não era coisa ruim. A serpente de bronze lá no deserto tinha a função de operar maravilhas e curar quem era picado pelas serpentes. Direcionado por Deus, foi Deus que deu a estratégia. Só que já tinha passado 300, 400 anos e o povo estava no mesmo. Qualquer coisinha que estava errada, eles corriam onde? Lá em Neustã. Quem é Neustã? A serpente de bronze. Foi Moisés que fez. Moisés que deu a estratégia. Toca nela que vai dar certo. Olha para mim para você entender, em nome de Jesus Cristo.
enquanto você não deixar de ser refém da sua história, você vai continuar valorizando aquilo que não precisa ter valor mais. Preste atenção, vou te explicar por quê, pastor, mas isso é valorizar Não, irmão. Quando você valoriza algo demais, você deixa de valorizar algo que Deus está estabelecendo novo. Quando você valoriza coisas antigas demais, você deixa de valorizar coisas novas que Deus está estabelecendo para a sua vida. Aí as coisas boas de Deus estão passando, sabe por quê? Porque você está pegado nas coisas. Tá entendendo? Mesmo. Você não está nervoso não? Nem eu. Que tem gente que fica nervoso no meio da mensagem, está falando só para mim. Ei, não, pastor, está tocando a minha vida. Tô não, irmão. Por isso que eu não gosto de ficar andando na casa de crente, sabia? Não sou de ficar andando na casa de todo mundo, justamente por isso. Porque quando eu subir aqui no altar, eu vou subir como profeta para revelar o que Deus precisa para a sua vida mudar. Aí se eu ficar conhecendo demais da sua vida, todo dia dentro da sua casa, eu não vou saber. Eu vou saber de tudo que você vive, chegar aqui em cima, eu vou ficar com medo de pregar. Mas como eu não conheço sua vida, segura lá que eu vou pregar tudinho. Segura lá, quer ver? Posso continuar? Certeza? Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas. Olhe para mim. A segunda coisa que nós temos que aprender a fazer, se nós não quisermos ser refém da nossa história, remover da nossa vida tudo aquilo que impede o nosso verdadeiro culto. Tem gente que não consegue prestar um culto digno a Deus por causa do seu serviço. Se tornou um neustã na sua vida. Você vai ficar escravo dele a vida inteira. Neustã é tudo aquilo que me escraviza e não deixa eu viver algo novo da parte. Remova tudo aquilo que impede o seu verdadeiro culto. O que é que impede o seu culto? Eu orei por um rapaz uma vez, irmão, e toda vez que eu orava, parece que ia ser batizado com o Espírito Santo e não ia. Um dia eu falei, Deus, eu só vou orar por ele de novo, a hora que o Senhor me falar. Aí Deus me mostrou. Eu disse, pega aquelas coisas que você guardou de quem já morreu, joga fora, queima, e começa a viver algo novo da parte de Deus a partir de agora. Tem gente que passa a vida inteira, irmão, carregando objeto de pessoas que morreu há 30 anos atrás. Isso pode se tornar um neustã na sua vida. O seu culto pode ser prejudicado. Pode ser que você não consegue prestar um verdadeiro culto a Deus. Tem gente que está 18 anos, 20 anos remoendo a mesma coisa. A traição que teve num casamento há 20 anos atrás. Ele vem para a igreja, firma na igreja, mas ele não consegue fazer um verdadeiro culto. Ele não consegue adorar a Deus de verdade. Por quê, pastor? Porque ele está preso, ele é refém do acontecimento de 18, 20, 30 anos atrás. Hoje é o dia de você remover tudo aquilo que impede o seu culto. Eu disse que hoje é dia de libertação. E não tenha medo não, porque eu vou orar agorinha, e pode ser que o inimigo se manifeste aqui. Já estou falando já para não dar problema. Vou até desligar da internet. Pastor Josué Brandão disse que acompanhou uma história de uma mulher, e todo mundo que chegava na igreja para pregar, preste atenção nisso aqui, o pastor da igreja chamava o pregador e dizia, pastor, pelo amor de Deus, não vai embora antes de orar por essa irmã aqui não. A irmã ia lá na frente, irmã, era estender a mão, e a irmã capotava e começava a ficar possessa. Pastor Josué Brandão começou a orar por ela. Já tinham passado 20 pastores por lá. Quando ele começou a orar, ela quis cair. Ele falou, segura ela, não vai cair não. Irmã, deixa eu te falar um negócio aqui que Deus acabou de me revelar. Não adianta nada, irmã, já passou 20 por aqui, vai passar mais 20. O demônio vai sair quando for repreendido. Mas quando você chegar na sua casa, você vai estar cativa de novo. Sabe por quê? Porque já tem muitos anos que você guarda isso, isso e isso. Essa pessoa já morreu, você guarda e nunca teve coragem de abrir mão. E você já brigou com o marido, você já brigou com o filho, só porque falaram para você que você tinha que abrir mão disso.
Sabe quando que o inimigo vai fugir da sua vida e nunca mais vai te atormentar? Quando você tiver coragem de remover da sua vida tudo aquilo que impede de você prestar um verdadeiro culto. Sabe o que Ezequias está dizendo? Não dá para estabelecermos um culto verdadeiro enquanto tiveres altares de outros deuses aqui. Olha para mim, o erro nosso sempre quase tem sido esse. Quase sempre tem sido esse. Nós queremos estabelecer algo novo, sem remover os Pablo citou ali: vinho novo não pode ser colocado em odre, porque ele vai inchar, vai se romper e vai perder o vinho. Misericórdia, irmão. Olha para mim. Quem é o Neustan da sua vida? Quem é que está prejudicando a sua adoração? Quem está prejudicando o seu culto? Quem está sendo impedimento para a ação de Deus sobre a sua vida? Quem está sendo impedimento para Deus colocar mão nos seus negócios? Vou falar de novo. Quem está sendo o Neustan da sua vida? Os irmãos de Sinop, ora por mim, porque eu vou voltar com os irmãos de Feliz Natal, depois de uma mensagem dessa. Vou trancar aquela portinha lá, ninguém bateu, eu saio da boleia do ônibus. Vou perguntar de novo: quem é o Neustan da sua vida? Ei, irmão, você acha que é fácil para Ezequias chegar e remover todos os altares? Lá tem profeta daqueles deuses. Lá tem famílias inteiras que são apegadas àqueles deuses. Mas Ezequias está tomando uma decisão e dizendo: custe o que custe, mas eu estou disposto a remover Neustan da minha vida. Tem alguém entendendo? Remova da sua vida aquilo que impede seu verdadeiro culto. Você quer se tornar livre? De verdade? Liberto? Então remova da sua vida aquilo que impede o seu acesso ao Senhor. Remova da sua vida aquilo que impede o seu acesso ao Senhor. Remova da sua vida aquilo que impede o seu acesso ao Senhor. Se de alguma forma isso está sendo um empecilho para a sua vida, para ter acesso a Deus, você está correndo um sério risco de perder isso aqui, ó, a prioridade do... E quem é que falou isso, pastor? Jesus. Ensinei para os grupos de conexão a semana passada. Se alguém quiser ser meu discípulo, mas não está pronto para abrir mão de pai, mãe, irmão, irmã, esposo, fazenda, não está na Bíblia? Jesus olha e diz assim, ó: não pode ser chamado de meu. Quem falou isso, irmão? Será que ele ensinou um evangelho errado? Mas por que a gente não tem coragem de pregar ele mais? Porque nós estamos cheios de neustãs na nossa vida, que nós não estamos dispostos a abrir. A maior dificuldade de Ezequias não seria remover os altares dos deuses, mas remover essa serpente de bronze do meio do povo, porque eles estão pensando: foi Moisés que fez, e se foi Moisés que fez, é coisa boa, e se é coisa boa eu não vou abrir. Só que Deus estava querendo estabelecer algo. Senhor Jesus. Verso 6 diz assim: e ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Diga comigo: ele se apegou ao Senhor. Como é que é? Você sabe o que é se apegar a alguém? Ontem eu estava vendo o Samuel com a sobrinha da... Como é que é o nome dela? A Lívia?
Ela, Lívia. Ela, Carol. A Carol, anteontem, né? Ontem foi isso. Não, ontem mesmo, sábado. Nada, irmão, que eu fico doidinho pra lá e pra cá, não sei nem que dia que é mais. Aí a Carol andava e o Samuel atrás. Tia, joga comigo. A Carol andava de novo, ele, tia, joga o balão pra mim. Estou usando um exemplo aqui para você entender o que é se apegar. Ei, ele se apegou ao... Tem gente que lembra do Senhor na hora do culto. Tem gente que lembra de Deus na hora que a dificuldade bate. Senhor, não esquece de mim. E eu imagino Deus olhando dizendo assim: foi você que esqueceu de mim? Eu não esqueci não, filho. Está na Bíblia, Isaías diz assim: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Ainda que essa esquecesse, porém Deus não se esquece dos seus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus nunca vai te esquecer. Mas você, coloca na conta do pastor Anderson essa aí, para vocês não ficar com raiva um do outro. Mas você esquece a Deus todo momento. Ele se apegou ao Senhor. Está aqui na Bíblia. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. A terceira coisa que eu aprendo, se quisermos ser libertos do nosso passado para escrever uma nova história, aprenda isso aqui em nome de Jesus Cristo: persevere em seguir o Senhor e obedecê-lo, porque o único, olhe para mim, é o único. Existe uma ideia chamada deísmo. Eu ensinei isso aqui para o grupo piloto de conexão. É uma crença chamada deísmo. Tudo é Deus. Aí algumas frases de impacto que nós lemos filosóficas e colocamos na nossa vida como primazia, diz assim: você pode escrever a sua história. Olha para mim, a sua história já está escrita. Pastor, mas o que eu posso mudar? O meu comportamento diante da presença de Deus, aquele que pode mudar a história escrita. Só isso. Porque a ação gera reação. Ação gera reação. Então a minha ação diante da presença de Deus vai gerar uma reação da parte de Deus sobre a minha. Você tem capacidade para isso? Segura lá, não me responda ainda não, que pode ser que se manifeste um comportamento hipócrita. Olha para mim. Você está disposto realmente a fazer isso? Seguir a Cristo e obedecê-lo? Deixa eu te dar uma notícia. Eu tenho 18 anos de ministério. Estou com 36. Comecei com 18. Então estou com 18 anos de ministério. Pergunte para mim se esses 18 anos foram fáceis. Eu tive que abrir mão de muita coisa para seguir e obedecer a Deus. Eu tive que abrir mão de muitas coisas. Vou repetir. Eu tive que abrir mão de muita coisa para seguir a Deus e obedecer. Para completar 18 anos de ministério, eu tive que abrir mão de muita coisa. Pessoas, recursos, status, posição. Só que o dia que o pastor prega uma mensagem como essa, um pouquinho mais salgada, a gente não aceita. O dia que a gente vai no gabinete do pastor e pede um conselho, e o conselho não é o que nós queremos ouvir, não gostei. Vou perguntar, será que nós estamos dispostos a seguir a Deus e obedecê-lo? Quando um grupo de pessoas vieram até Jesus, veio um jovem entre eles, um moço chamado Jovem Rico.
E a Bíblia diz assim: o jovem rico foi até o Senhor e disse: Senhor, o que eu preciso fazer para ser seu discípulo? Simples, segue os 10 mandamentos. Ele falou: não, isso aí eu sigo desde a minha. Porque é muito mais fácil, irmão, seguir protocolos do que obedecer a Deus. Aí olhe bem, Jesus olha para ele e diz assim: agora falta uma coisa. Ele pensou: se eu já cumpro 10 mandamentos, irmão, o que vem aí agora é facinho. Jesus diz: vende tudo o que? Abre mão de tudo. Era isso que Jesus estava pedindo. E aí você pode ser o meu? E o jovem olha para Jesus e diz assim: impossível, Jesus, não tem como, eu não posso fazer isso. Porque esse era o neustan na vida desse jovem. Era aquilo que ele estava agarrado e dizia: isso aqui é a minha segurança, isso aqui é o meu milagre, isso aqui é a minha... Irmãos, olhe para mim para você entender. Você já colocou criança com medo dentro da água e ele se agarra em alguma coisa e você diz: pode vir que eu vou te segurar, e ele não larga daquilo que ele está agarrado de forma alguma? A nossa vida com Cristo, nós estamos assim de vez em quando. Que segurança tem aquilo que ele está agarrado? Nenhuma. A verdadeira segurança está em quem está dizendo: pode vir, eu vou te tirar da água, eu vou cuidar de você, eu vou... Às vezes o nosso entendimento está embaçado e nós só estamos olhando para a circunstância dessa forma. Nos agarramos a alguma coisa achando que aquilo é seguro, enquanto a verdadeira segurança está olhando para você e diz: venha após mim, me segue, anda comigo, seja meu discípulo, obedece a minha voz, ouve a minha palavra, entenda o que eu estou falando com você, se preocupe em obedecer os meus mandamentos, se preocupe em seguir-me. Posso terminar? O horário está terminando. Verso 7. Esse é forte, mas eu quero terminar aqui. E o Senhor estava com ele. Diga: o Senhor estava com ele. Ele era bem sucedido em tudo. Ponto. Aí diz: rebelou-se contra o rei da Síria e deixou-se de submeter-se a ele. Rebele-se contra essa circunstância. Você não entendeu? Rebele-se contra aquilo que está te escravizando. Rebele-se contra aquilo que está te tornando escravo. Rebele-se contra aquilo que está te tornando. Levante-se, por favor. Olhe para mim. Ezequias está olhando para a situação e está dizendo: eu não posso ser próspero em tudo se eu não me rebelar contra aquilo que me escrava. Eu não posso ser próspero se eu não me rebelar contra aquilo que me escrava. Vou perguntar: o que está escravizando você? O que tem te tornado refém da sua história? Eu vim aqui hoje para te ensinar com o comportamento de Ezequias que nós podemos viver o novo ciclo, que nós podemos viver o novo de Deus. Quando, pastor? Quando eu tomar uma decisão de me rebeliar contra aquilo que me escraviza. Porque se te escraviza, não vai ser fácil você abrir mão. Olha para mim. Tem gente que diz assim: tem que ter força de vontade. Vou te dar uma notícia, irmão. Não vai adiantar nada. Sabe por quê?
Porque força de vontade é tirar força da vontade. E se você não a tem, de onde você vai tirar força? Olhe para mim. Força de vontade não vai resolver o seu problema. Você tem que se rebeliar contra tudo aquilo que te escraviza hoje e dizer: eu não vou mais. Você não precisa ter vontade para mudar. Você não precisa ter vontade para... Esses dias eu conversei com uma pessoa que está afastada da igreja e disse: pastor, eu queria tanto estar aí com vocês, momento de comunhão, e olha, eu tenho saudade, tem noite que eu choro, mas eu não sinto vontade. Eu disse assim: então você não vai fazer nunca, filho. Nunca, você vai ficar a vida inteira assim, sendo escravo da situação. Porque se eu esperar a minha vontade para poder fazer alguma coisa, já era, meu irmão. Você acha que eu estaria hoje aqui pregando? Você acha que há 10 anos atrás era minha vontade de vir para Feliz Natal? Você acha que o ano passado era minha vontade de vir para Sinop? Estou na minha zona de conforto, tranquilo. Você acha que era minha vontade? Mas eu tomei uma decisão de me rebeliar contra a minha vontade. Eu tomei uma decisão de rebeliar contra a minha, para obedecer à vontade. Enquanto a sua vontade for maior do que a vontade de Deus, você nunca vai conseguir fazer. É por isso que Ezequias está dizendo: Deus está me fazendo prosperar em tudo, mas não adianta eu ser próspero sendo escravo da Síria. Eu vou me rebeliar. E a partir de hoje é o seguinte: quando chegar um mensageiro aqui da Síria dizendo: o rei mandou buscar, eu vou dizer: daqui não sai mais nada.